Então, pessoal, agora vou dar uma palhinha sobre as ferramentas NSLOOKUP, DIG e Host, né? E vamos começar pelo NSLOOKUP. Como a gente já viu, né, ele é usado para resolver problemas de DNS, apesar de ter aquele comentário ali sobre o NSLOOKUP da ISC, nunca tive problema com o NSLOOKUP. Ele é uma ótima ferramenta, tanto que a própria ISC, né, não descontinuou o NSLOOKUP, porque muitos administradores ainda usam essa ferramenta. Vamos dar uma olhada lá nas várias formas de poder usar o NSLOOKUP. Vou entrar aqui no NS1, que a gente já fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou limpar aqui a tela. Primeiro a gente vai instalar, se você tem a máquina virtual NS1, que eu pedi para criar, dentro do pacote da NSUtils tem a ferramenta NSLOOKUP. Então vamos lá, apt update. Vou dar uma... Vou apagar aqui, vou dar apt install NSUtils. Vamos instalar. Demorar um bocadinho. Bom, eu dei uma pausazinha no vídeo para não demorar tanto, né? Já instalou o NSUtils, né? E aí alguns outros configurou os pacotes, tudo direitinho. Bom, agora a gente já pode usar o NSLOOKUP. A forma mais simples de usar o NSLOOKUP é digitar NSLOOKUP e o nome do domínio que você quer pesquisar. Por exemplo, é ol.com.br. E ele vai dizer lá o endereço do domínio 200.147.35.149, o nome ol.com.br, depois tem um endereço IPv6, logo embaixo. Ali, o servidor que ele perguntou foi o DNS do Google, né? O 8.8.8. Uma outra forma de usar o NSLOOKUP é colocar NSLOOKUP -type igual, por exemplo, a NS. Quero saber os servidores de nome, né, do ol.com.br. E ele vai me responder lá quais são os servidores de nome, né, do domínio ol.com.br. O charles.ol.com.br, o borges.ol.com.br e o elliot.ol.com.br. O Charles deve ser o principal, né, e os outros são os escravos, né. Bom, então, por exemplo, se você quisesse perguntar ao NSLOOKUP quais são os servidores de e-mail de determinado domínio, né? Então a gente bota NSLOOKUP -query igual mxol.com.br e tá lá o servidor de e-mail do domínio ol.com.br. Se você quiser fazer uma pesquisa mais ampla sobre o domínio, né, você usa o NSLOOKUP -type igual a n, ou seja, tudo, né, praticamente, ol.com.br. E ele vai responder aí com muito mais informações. O serial que a gente vai ver o que significa o serial, né, o número de série do DNS, o refresh, o retry, o expire e o mínimo também, entendeu? E mais, deixa eu ver aqui mais, e só. A gente também pode usar o NSLOOKUP para ver se um determinado servidor de nomes responde para um determinado domínio. Por exemplo, NSLOOKUP, ver se o domínio ol.com.br está sendo respondido pelo servidor de nomes, que eu me lembro que era Borges, se eu não me engano, do OL, borges.ol.com.br. Bora ver? Olha lá. E ele diz o seguinte, que o domínio ol.com.br realmente está sendo respondido pelo borges.ol.com.br, que é o servidor de nomes. Olha lá. A gente também pode fazer, se um determinado servidor de nomes responde por aquele determinado IP. A gente já tem ali, sabe que o servidor de nomes borges.ol.com.br responde pelo IP 200.147.3.157, mas a gente, se não soubéssemos, a gente poderia perguntar ao Borges para ver se aquele IP realmente está sob custódia dele. Vamos lá, NSLOOKUP
200.147.3.157 e a gente coloca borges.ul.com.br. A gente vai borges.ul.com.br. Desculpa, vou apagar aqui. Tá lá, está lá configurado lá no borges.ul.com.br. Bom, a gente também pode configurar o tempo de resposta, né, do NSLookup. Por exemplo, NSLookup menos timeout igual a 20, timeout igual a 20 e o domínio ul.com.br. Tá aí. Bom, vou limpar aqui. E a gente também tem o modo de depuração dele, que é o NSLookup, que traz mais informações, né? Menos debug, modo de depuração, ul.com.br. Vou dar um more aqui. O NSLookup ele também pode ser usado de outra forma, por exemplo, NSLookup e ele entra nesse modo, né? Por exemplo, se quiser perguntar quais os servidores de nome de um domínio, por exemplo, set, que é igual a ns, ou seja, nós configuramos a query, que é a requisição, para ele fazer uma requisição dos servidores de nome, né? Quais são os servidores de nome, beleza? E depois a gente dá o nome do domínio, por exemplo, ol.com.br. E ele vai voltar com os servidores de nome do domínio, né? Então, se a gente quiser também saber os servidores de e-mail, né? set, que igual a mx, mail exchange, né? E a mesma coisa, ol.com.br. E ele vai lá voltar com os servidores de e-mail. É engraçado que o servidor de e-mail da UOL só tem um servidor de e-mail. É interessante. Então, se você quiser também set que query igual a ptr, que a gente vai saber o DNS reverso, né? ptr de, vamos supor, 99.84.31.4. Vamos ver o reverso dele, né? Bom, e tá aí, ó, o reverso do IP lá, 99. O normal você dá o nome, ele dá o IP. O reverso você dá o IP, ele dá um nome. Então tá lá, ó, set query igual a, ou seja, ele vai voltar o IP, né, da máquina, o registro A, volta IP, e vão lá ol.com.br. E ele vai voltar lá, vai dizer que o ol.com.br é o 200.147.3.157. Mais nada, é só isso aí.